Nós começamos por fazer um POC. Então eu pensei nesta frase de como trabalhar em tecnologia sem programar e criei uma experiência no Airbnb. Testar uma ideia no Airbnb. É uma opção. O meu objetivo de viagem era encontrar um bocadinho quem é que eu era e o que é que eu gostava de fazer a nível profissional. Mas quando volto, eu não fazia ideia o que isso era. Tenho lá no diário de bordo da viagem: olha, Mariana, não sabes o que queres fazer, mas vais fazer algo que adores. Quanto é que estava aquele programa? Nessa altura, nem sei se vou dizer, porque os meus alunos agora vão ficar traumatizados. Mas olha, entrassem cedo. Nós temos, obviamente temos mais mulheres do que homens, mas nunca nenhum dos nossos alunos nos disse: olha, se calhar não me devia candidatar a isto porque eu não tenho este requisito. Enquanto nas mulheres isto é o pão nosso cada dia. Isto é um tema, não é? Porque a mulher, olha, em 10 requisitos não cumpre um, pumba, já não me candidato. O homem em 10 cumpre 3. Isso, siga, vamos a isso. Bem-vindos a mais um episódio de Founder Tales. Hoje temos connosco a Mariana Trigo. Mariana, obrigado por teres aceitado o convite, mas na verdade tu não aceitaste convite nenhum, não é? Tu autoconvidaste e nós é que aceitamos. Por isso, obrigada. Obrigada por me aceitarem. Ou seja, de nada por termos aceitado o convite. Por onde é que vamos começar? Acho que hoje temos muita coisa para falar contigo, sobre ti, temos muitos temas. Cá começamos pela Techia, que acho que é Pode ser. o bloco central. Queres explicar o que é a Techia e como é que surgiu? Sim. Posso começar como é que surgiu, um bocadinho de storytelling aqui no meio, não é? Normalmente eu digo sempre que começou por vergonha. Então eu estava a trabalhar em IT mais ou menos há 4 anos e comecei a sentir assim um desconforto, chamemos-lhe assim, em ouvir os meus amigos, amigos de amigos a falar sobre o trabalho do dia a dia, e notava-se que eram profissionais que se dedicavam, entregavam ali o suor e lágrimas, não é? Como nós ouvimos dizer, mas não tinham retorno do outro lado. E eu, num setor que para mim era super interessante, com progressão de carreira, progressão salarial, um ambiente super bom, a gostar muito daquilo que fazia, e sentia-me um bocadinho culpada nesse sentido, de ver as pessoas ali no lodo, digamos assim. Os teus amigos não eram de IT? Não. Ou seja, os meus amigos do trabalho, sim, não é? Mas tudo o resto, não é? Os meus amigos desde pequena, digamos assim, secundários e assim, não eram. Poucos foram sim. para essa área. Então eu comecei a pensar, ok, se calhar dá para fazer aqui alguma coisa. Profissionais super interessantes e dedicados, e eu que estou no meio do setor da IT sei que as empresas precisam destas pessoas, não é? Que queiram ter um propósito, queiram contribuir. Então se calhar até fazia sentido criar aqui algum túnel entre elas. Na altura, lá chegaremos, eu estava a viajar a full time, mas queria desta vez viajar e contribuir com alguma coisa de bom para a sociedade. E então comecei assim devagarinho: olha, como é que podes trabalhar em tecnologia sem programar? Não é? Que normalmente as pessoas acham sempre que tens que programar. Então foi assim que a Techia nasceu, com uma ideia só de ajudar pessoas, sem nenhuma, na verdade, visão de negócio, de lucro, nada disso. Ajudar one-on-ones, mentorias, depois criei um e-book e entretanto aquilo foi crescendo. Criamos o primeiro programa, já oficial, com acompanhamento, e hoje em dia já passaram mais de 100 pessoas pela Techia. Estamos focados, por um lado, na orientação desta transição de carreira para a tecnologia, especificamente sem programar, e agora começamos a virar um bocadinho para os profissionais que já estão em tecnologia e precisam então de uma orientação maior, principalmente agora, não é? Que o setor está um bocadinho diferente. Então qual é que é o próximo passo? Ter um bocadinho de clareza no percurso profissional. Então nós damos também essa orientação. Ok, tu disseste que estavas a viajar a full time. O que é viajar a full time? Viajar a full time basicamente é não ter um horário de trabalho, não ter uma entidade patronal e ir para a América do Sul de mochila às costas. Ok, são férias. É assim, depende, porque férias, quando não estás a entregar nada, não é? Okay. Naquele momento eu já o tinha feito em 2017, ou seja, viajar sem nada para voltar, digamos assim. E naquele momento eu senti que sim, eu quero viajar, quero voltar a aproveitar o que durante os tempos da pandemia não deu, não é? Recuperar os vouchers dos voos que tinha perdido. Mas eu não quero não almejar nada, ou seja, não quero estar totalmente detached. Eu preciso de sentir essa contribuição. Mas tu aí não estavas em algum sítio a trabalhar? Não, nada. Ou seja, estavas sem emprego, mas a viajar. Mas qual é que era o objetivo então? Bem, o objetivo era aproveitar a vida. Okay. O objetivo era descobrir diferentes perspectivas, conhecer esse lado do mundo, que eu só tinha ido para o Sudeste Asiático, portanto nesta altura foi a altura de conhecer o outro lado.
mas foi aquele chamamento, digamos assim, de olha, ok, vamos aproveitar agora mais um momento na tua vida em que não há obrigações extremas, não é? Ou seja, estás bem, financeiramente estás bem, podes-te dar aqui ao luxo, entre aspas, Pararmos de um bezinho. parar e ir viajar, mas já não é suficiente. Ou seja, parar simplesmente e ir sem algo a almejar já não era suficiente nessa fase. Então foi aí que eu precisei de criar alguma coisa, não pela via financeira, mas sim pela via de contribuição. Ou seja, o que é que eu posso fazer que me vai dar propósito? Porque o propósito de viajar já não era suficiente. Tenho 2 perguntas em relação a isso. Era, ponto número 1, nessa altura estavas a viajar indefinidamente? Havia um prazo para acabares a tua viagem ou não? Ou estavas a viajar até quando desse? Não, nessa altura eu tinha saído em agosto, portanto tinha-me despedido em agosto. Em novembro e dezembro estive na Turquia, depois estive no Egito, para ver mais ou menos o que é que queria fazer a seguir. E depois em janeiro comprei bilhete de ida para o México. A ideia era fazer só compraste bilhete de ida então? Só bilhete de ida. E sem data de retorno, porque já o tinha feito antes e não correu muito bem. Mas então. tu sabias que querias criar alguma coisa e que a viagem ia ser a tua maneira de chegar a essa ideia? Ou a esse... Não, na verdade eu criei antes de ir viajar. Eu despedi-me em agosto e 2 semanas depois criei uma conta de Instagram, não é? E ok, vamos tentar ajudar pessoas. E era uma altura em que eu não estava com tanta vontade assim de viajar, mas também não fazia sentido para mim voltar já para um trabalho full time, não é? Tinha acabado de sair dali e queria explorar opções. Porque normalmente quando nós temos o triângulo perfeito, que é financeiramente estamos bem, não é? Temos tempo, porque tínhamos despedido, e saúde, este triângulo não é assim tão comum, não é? Existir na nossa vida. Certo. Então eu senti, ok, Mariana, paras um bocado e aproveitas, ok? Tipo, aproveita. Mas havia essa necessidade dessa contribuição, então pronto, acabou por todos os fatores que aconteceram naquele momento, fez sentido, vamos só com bilhete de ida e depois logo se vê e vamos crescendo com calma. Claro que eu sabia que ia ser um desafio, não é? Porque viajar a full time e estar a construir alguma coisa é sempre diferente. E o primeiro ano foi muito ao sabor do vento, não é? Sim, só quando eu voltei para Portugal e comecei a trabalhar a full time é que as coisas alavancaram realmente. Mas pronto, é uma questão de foco. Então, só para ver se eu percebi bem, tu acabas de trabalhar, começas a Téquia, ou pelo menos o embrião da Téquia, que era a página de Instagram, ou seja, esse bichinho de contribuir já estava na tua cabeça. Ao mesmo tempo, partes para viajar indefinidamente. Isso mesmo. Porquê tentar fundir as duas coisas e não fazeres ok, agora estou a viajar e quando eu chegar a Portugal, cheguei a Portugal e aí começo a trabalhar na Téquia a sério? Ora bem, primeiro porque podia. Ok. E segundo, porque foi isso que eu senti naquele momento. Ou seja, eu gosto, apesar de ser uma pessoa que vai mudando de contexto e às vezes desfoca, eu ali senti que tinha essa liberdade. Ou seja, eu não estava numa empresa de tecnologia a pensar num produto, não é? Porque invariavelmente é isso que acontece quando estás numa empresa de IT. Então eu tinha ali a possibilidade de pensar o que é que isto pode ser com toda a liberdade e todo o descanso, se calhar, ou todo o relaxo que eu sentia que precisava, ao mesmo tempo em que também ia receber estímulos muito diferentes, não é? Claro. Então podia fazer isso remotamente, levava o meu computador. Por outro lado, acho que de certa forma levava um bocadinho de casa comigo, não é? Porque os alunos que eu fui tendo até dezembro, até ir mesmo para o outro lado do oceano, eram portugueses, tinha alguns estrangeiros, mas a maioria era português. Pronto, então eu levava comigo isso. Ok, mas também se já tinhas alunos quando foste de viagem, também tinhas essa obrigação de continuar a fazer a mentoria enquanto lá estavas, não é? Sim, assim, era uma coisa muito pequenina, não é? Porque na altura, acho que nós começamos por um e-book super acessível, tipo 19€, e as pessoas tinham acesso a uns 15 minutos comigo, então eram coisas mesmo super esporádicas. Qualquer pessoa que comprasse o e-book tinha acesso aos 15 minutos? Sim, nessa altura, sim. Mas tu criaste uma audiência antes de vender o e-book ou foi tipo, está aqui este e-book? Como é que as pessoas descobriam o e-book? Então, nós começamos por fazer o que eu posso chamar mais ou menos um POC na altura. Ok. Porque o Airbnb tinha e ainda tem a opção de experiências online. Então eu pensei nesta frase de como trabalhar em tecnologia sem programar e criei uma experiência no Airbnb. Ok. Pronto. E tipo, numa semana tive 3 pessoas a comprarem a experiência. E eu pensei,
ok, isto até parece haver aqui algum market fit pequenino, mas tem ponta para onde se pega. Mas eram portugueses? Eu já não me lembro muito bem, não todos, talvez 2, talvez só um português, já não me lembro muito bem. Mas tinha malta estrangeira, sim, até porque ali a audiência. Exato, ok. É bem. Nunca tinha ouvido ninguém testar uma ideia no Airbnb. É uma opção. Pronto, então isso aconteceu. Depois eu criei a conta no Instagram da Tekia e comuniquei no meu próprio Instagram, não é? Okay. Então muita gente foi dali para aí. Pronto, depois, entretanto, criei a conta de LinkedIn e tal. Pronto, investiram em anúncios, foi muitos meses depois. Mas aí foi boca a boca, amigos, família. Pronto, foi assim que começou. Então, crias a página do Instagram, se cá ainda nem sequer tinhas criado a página do LinkedIn, pões o e-book à venda, vendes uma série de... Como é que se diz isto em linguagem de e-books? Amostras, vendes tens uma série de downloads, pronto, tens uma série de compras e depois partes para a América Latina. E enquanto lá estavas, continuaste a dar as tais chamadas de 15 minutos. Eras mais ou tu que davas as aulas? Sim, tudo eu. Ou seja, era só nessa fase não havia propriamente aulas, não é? Não havia um programa, era só as sessões de mentoria que haviam do e-book. Sim, exatamente. Eram as sessões de... aquilo era quase uma sessão de assessment, não é? Do e-book, mas eu já comecei aí em janeiro a dar sessões de mentoria. Porque depois tinha pessoas que iam vendo aquilo que eu estava a fazer, muita gente que tinha trabalhado comigo antes, ou que tinha estudado comigo, e dizia: olha Mariana, podemos falar um bocadinho? Pronto, e eu lembro que houve uma das sessões que foi uma pessoa que tinha trabalhado comigo, e ela disse-me: olha, falamos um bocadinho, é só aqui até para me dar uns conselhos de LinkedIn. E eu, ok, fizemos uma Zoom call, e eu disse-lhe: olha, é assim, tu estás aí com 2 decisões possíveis, ou segues marketing ou segues produto em IT, não dá para fazer os dois. Falamos sobre o LinkedIn, falamos sobre o que era Product Management. Ela entrou em 13 processos de recrutamento 13. E escolheu basicamente a empresa para onde queria trabalhar. Okay. Então nesse momento eu pensei, ok, isto se calhar tem mesmo pernas para andar. Não é? Isso em que ano é que foi? 2021? Isso foi aí, janeiro de 2022. Eu despedi-me em 2021, exatamente. E comecei a viajar ali no fim do ano e depois janeiro, México. Portanto, janeiro de 2022. Exatamente. E agora também vou falar do que me é mais próximo e do que tenho algum conhecimento, mas vês isso a ser um padrão, principalmente em produto, tipo pessoas que não tenham experiência nenhuma conseguirem ter tanto sucesso. Não há experiência nenhuma, ou seja, não pessoas de outra área que não tenham experiência nenhuma em produto. Ok. Conseguirem ter esse sucesso todo assim à entrada da área? Assim, se eu olhar para os product managers com quem eu já trabalhei, os melhores, ou aqueles que eu considero melhores, vieram sempre de áreas diferentes. A psicologia é uma área de caras super boa, porque em termos de human behavior está tudo lá. Às vezes alguém que vem de business, sales também é muito bom nisso, porque conhece muito bem os clientes, a audiência, percebe problemas. Sim, eu não questiono a qualidade dos product managers em si. O que eu sinto é que nesta área há uma barreira enorme à entrada logo. Ou seja, há muito pouca gente a contratar, há muito poucas empresas a contratar product managers com 0 anos de experiência, estás a perceber? Pelo menos era isso que eu via. Assim, eu nunca senti tanto essa barreira porque também vem um bocadinho da minha história, não é? Então também foi aquilo que eu vi. Eu entrei em IT completamente do zero, nunca tinha ouvido palavras como Agile, Scrum, nada. E o que é que prevaleceu ali? Soft skills, não é? Ou seja, a comunicação, um bocadinho de foco, a vontade de fazer e a vontade de adaptar-se àquilo que eles precisam. E eu acho que ainda é um buraco negro aquilo que as empresas realmente precisam, e é uma dor gigante. Muitas vezes eles não sabem aquilo que procuram, não é? Ainda hoje de manhã estava a ouvir pessoas a dizer: eu preciso contratar alguém para isto, mas quando vão descrever o que é que precisam, não é uma coisa muito estruturada, não é uma coisa muito pensada, ou seja, passam muito pouco tempo a pensar quem realmente precisam e qual é o perfil. Então existe sim quase um preconceito de eu quero contratar alguém, portanto vou contratar alguém com experiência porque já sabe o que vai fazer. Mas muitas vezes é espetacular contratares alguém com um fresh eye. Vai-te chegar lá, vai estar super agradecido primeiro pela oportunidade, vai mostrar isso ao resto da equipa, e isto numa equipa da IT, cuidado, porque normalmente a malta acha, pronto, isto já é o default, e então chega ali uma pessoa que de repente diz: não malta, isto não é assim em todo lado, portanto valorizem o que têm aqui, e traz esse ar fresco, não é? De bora lá, vou arregaçar as mangas e siga. Nem toda a gente tem esse mindset, nem todas as empresas têm esse mindset, mas muita pequena empresa, muita startup
reconhece que isso tem realmente muito valor. Então eu diria que é uma questão de como é que tu te apresentas, com quem é que falas, que tipo de skills é que demonstras, de, ok, vocês vão gostar de trabalhar comigo e apesar de eu não ter experiência, eu já estou a implementar isto no meu trabalho, eu já fui aprender, eu já investi. Então aí vais começando a diminuir a barreira até eles pensarem, aquela pessoa não me sai da cabeça, não. Temos que contratá-la. Então, cronologia, despediste, criaste o e-book e começaste no Instagram a ver se aquilo pegava, foste viajar em janeiro, essa pessoa que escolheu, que não era de tech e que conseguiu entrar num trabalho de tech, tu percebeste, olha, isto cá tem pernas para andar, o que é que fizeste a seguir então? Então, a seguir foi a hora de lançar o primeiro programa, não é? Okay. Porque o que é que eu senti? Comecei a dar depois mais mentorias, não é? O one-on-one, tudo. E comecei sempre a sentir... Ou seja, não havia outros... não. Mesmo agora tenho 4 pessoas a trabalhar connosco, mas é tudo freelancers. Portanto, a empresa continua pequena e contrata mais serviços quando precisamos. Então, nessa altura estava a dar já várias mentorias e começou a ser repetitivo. Ou seja, aquilo que eu ia partilhando com esta pessoa e aquele profissional era muito do mesmo conteúdo. Então fazia sentido criar naquela fase um programa. Então criei o programa quando estava no Peru. Depois de ficar de rastos a caminho do Machu Picchu. Também são histórias giras de viagem. Portanto, fiquei 15 dias em Cusco e foi lá que eu criei basicamente o programa inteiro. Mas o que era o programa? Eram vídeos? Sim, eram 7 módulos, aulas gravadas, mais ou menos 10 aulas por cada módulo. E nessa altura nós tínhamos acompanhamento, eu penso que era uma vez por mês, ou seja, live comigo. Então os alunos faziam esses 7 módulos, conseguiam fazer facilmente em 3 meses. Inicialmente nós ficamos só em Scrum Masters, ou seja, era muito mais pequeno, não era só um role. E dávamos então acompanhamento connosco nas questões que elas tivessem, irmos mais fundo em diversos assuntos e contextos, falarmos sobre situações reais para elas aplicarem. Pronto, abrimos a primeira turma, tivemos 3 alunas. 3 alunas e pronto, e tivemos um major caso de sucesso que foi a Rita, logo aí, que entrou em IT, foi contactada diretamente pela empresa, uma empresa bastante grande. Portanto, já nem é tanto o normal, não é? Sim. Entrou como Scrum Master, foi o primeiro processo de recrutamento. Ela não se candidatou, foram eles que a contactaram. E, como é que chegaram a ela? LinkedIn. Porque ela pôs, estou a fazer este curso e tal. Nós, dentro do programa, já tínhamos um módulo só focado em LinkedIn, não é? Porque acaba por ser o cartão de visita, onde é que as pessoas te encontram. Se não te conhecem, não te podem contratar. Sim. Então já dávamos uma série de... Revíamos o LinkedIn individualmente, mas elas tinham um módulo de formação só de LinkedIn. Como é que deve ser a tua fotografia, como é que deve ser o teu background image, como é que deves explicar o teu trabalho atual. Claro. Então eles encontraram-na potencialmente keywords, pronto, viram o perfil dela, gostaram e disseram, olha, temos aqui esta posição de Scrum Master, o que é que achas? Pronto, mas ela nunca tinha trabalhado... Ela nunca tinha trabalhado como Scrum Master nem em IT, ela vinha de Biologia também, portanto, está cá a prova, e estava a trabalhar em retalho na altura. Acho que agora tocaste aí num ponto que eu acho que é importante, que é porque é que as pessoas olhavam para ti ou procuram em ti conselhos para esta coisa da reconversão, não é? E eu parto do princípio que sou super mal. Reconversão de carreira. Sim. Isolada. Reconversões no geral. Esta questão da reconversão de carreira. E eu parto do princípio que seja porque tu própria reconverteste. Sim, eu acho que sim, não é? Normalmente quem chega só sabe um bocadinho da história, não é? Que é, ok, a Mariana tirou Biologia e entrou em Tecnologia. Mas há algumas coisas no meio, não é? Eu saí de Biologia, nunca trabalhei na área. Nunca trabalhaste em Biologia? Nunca trabalhei. Fiz estágios não remunerados, portanto para mim não conta bem como experiência profissional. Mas estive em real estate, portanto, trabalhei numa agência imobiliária como agente imobiliário. Depois fui para retalho. Depois despedi-me, antes dessa grande viagem da América do Sul. Aí fui com bilhete de regresso, mas não correu bem, tive que voltar mais cedo. E eventualmente entrei em tecnologia. Então já vão algumas reconversões que no meu caso nunca foram muito planeadas, mas já existe pelo menos uma noção de, ok, qual é que é a jornada, não é? Qual é que é a jornada não só profissional, quando tu chegas e de repente, uou, que é isto, mas também pessoal. E nós normalmente dizemos dentro da Tecchia que é uma jornada muito mais pessoal do que propriamente profissional, porque aquilo que tu pensas, aquilo que se passa entre as tuas orelhas, síndrome de impostor, as crenças limitativas, e isso vai impactar muito mais do que as skills que tu ainda não tens e que podes aprender num programa, não é? Certo. Podem ser ensinadas.
mas o resto, o que está por trás, isso sim tem um impacto gigante. Portanto, faz sentido que as pessoas confiem por esse lado, não é? Quem já fez o caminho das pedras. Mas como é que tu entraste em tecnologia então? Então. Não havia a Tekia na altura, né? não, eu nunca pensei que houvesse Tekia na vida. A minha ideia nunca foi criar um negócio. Isto aconteceu por acidente. Mas como é que as coisas aconteceram? Então, 2017, eu estava a trabalhar em retalho há 2 anos e tal, e comecei a sentir que a vida tinha que dar mais alguma coisa. Tipo, o sistema ensina-nos a casar, ter filhos, um trabalho estável, carro, e depois morres e tá. E nessa altura eu tinha 22, por aí. Os meus pais estavam super felizes porque eu estava a trabalhar na Sonai, mas aquilo não me estava a preencher. Então eu comecei a sentir, tem que haver alguma coisa aqui, meu. Tem que haver alguma coisa mais do que isto. Despedi-me, fui viajar para a Ásia, né? Sudeste Asiático, para Tim, que na altura eu não tinha muito dinheiro. E quando voltei, o meu objetivo de viagem era encontrar um bocadinho quem é que eu era e o que é que eu gostava de fazer a nível profissional. Foste sozinha na viagem? Fui sozinha. Okay. Mas quando volto, eu não fazia ideia o que isso era. E lembro-me de escrever, tenho lá no diário de bordo da viagem: olha, Mariana, não sabes o que queres fazer, mas vais fazer algo que adores. Ok, só que chegas a Portugal e o que é que isso é? Pois. Pronto, então eu regresso. Eu tinha estado a trabalhar em Lisboa, mas queria ficar em Braga porque a minha sobrinha tinha acabado de nascer, então não fazia sentido sair dali. Se eu voltasse a retalho, eu tinha que ir para Lisboa, onde estão as direções comerciais. Então comecei a procurar na net, não é? Como hoje alguém que chega até nós procura, não é? Eu procurei. Então encontrei uma instituição lá em Braga, ligada à Startup Braga, tinha algo chamado tipo Gabinete de Empregabilidade Jovem. E eu, bem, deixa ver o que é que isto é. Fui lá, marquei uma conversa super random com a pessoa que estava por trás, e na altura ele disse-me, ouviu-me, o meu percurso e tal, e disse-me: olha, Mariana, eu acho que tecnologia fazia sentido para ti. Não. Ok, fixe, pronto. Fui para casa. Passado tipo um mês e meio, agosto de 2017, recebo um e-mail dele a dizer: olá Mariana, olá Nuno, acho que vocês deviam conhecer porque vão criar coisas incríveis juntos. Pronto, e foi assim. Então o Nuno tinha uma agência de software com mais 3 founders, uma equipa de 20 pessoas, nem tanto. Fiz entrevista com eles explicaram um bocadinho o que é que estavam à procura, que era muito esta parte de comunicação, lidar com a equipa, projetos, alguns clientes, alguém para implementar Scrum, que eu não fazia ideia o que era, né? Mas fui aprender. E pronto, e decidiram apostar em mim e eu decidi apostar neles com um imenso receio, porque eu só tinha trabalhado em empresas grandes, então aquilo para mim era super assustador, parecia uma brincadeira. E pronto, e foi assim. Ok, então voltando outra vez à cronologia, portanto, e-book, mentorias, programas, exatamente. Quanto é que estava aquele programa? Nessa altura, nem sei se vou dizer porque os meus alunos agora vão ficar traumatizados. Mas olha, entrassem cedo. Na altura, o primeiro programa que nós abrimos custava 97 euros. De 10, como é que é? 7 Eram módulos? 7 módulos, mais ou menos, que era um bocadinho mais pequeno, porque nós agora temos os 7 módulos. Tinha muito menos acompanhamento, era muito menos estruturado, obviamente. Mas se pensarmos que alguém por 100 euros, nem isso, mudou para a tecnologia com um salário muito bom. É um investimento no-brainer, claro. Exatamente. E neste momento, por curiosidade, quanto é que custa? 997. Ok. Pois. Mudou bastante. Mudou. Sim, a entrega mudou também, não é? Obviamente, mas sim. Quem entra numa fase muito inicial, não é? Como a empresa está a começar, bem, na altura nem lhe posso chamar empresa, não é? Estavas a testar coisas, estava a testar, sim. Certo. Mas realmente vê valor e entra nesta fase em que a entrega de valor é massiva, não é? Por um preço ainda muito reduzido, porque queres realmente entrar no mercado e que as pessoas te conheçam, e essencialmente queres testemunhos, não é? Que foi o que nós tiramos dali. Portanto, e entretanto, na altura, tu no fundo, desculpa, não te esqueças, vais dizer, tu no fundo subsidiaste, entre aspas, não é? As primeiras pessoas, caso que lhes ofereceste o curso, olha, faz isto a ver se resulta, que é para depois eu usar o teu caso como sim, como e foi marketing. Isso, nós temos testemunhos que ainda hoje mostramos, foram pessoas dos primórdios da Tekia, que foi só aquela conversa informal: olha Mariana, podemos falar. Isso pronto, já e de foi repente, suficiente. Pumba, e foi suficiente, sim. Okay. Não acontece sempre, mas... Pois claro. E o que é que... Como é que lidam com os casos em que isso não acontece? Em que não corre bem? Há muitos casos em que isso não acontece porque as pessoas querem, não é? Ou seja, o objetivo está lá, querem mudar, mas essa mudança exige esforço, exige dedicação, exige paciência. Portanto, não é só
ter potencial, mas também é estar disponível para abrir um bocadinho o horizonte e perceber que é necessário conhecer empresas, é necessário falar com pessoas. Normalmente as pessoas têm imenso medo disso, não é? Claro. Então, mas vou... Principalmente numa área em que não sabem nada. Exatamente, sim. E têm dores que eu nunca imaginei, não é? Que se calhar eu também não tive tempo para sentir. Mas, por exemplo, nós tivemos uma aluna outro dia que nos disse que sentia como se fosse uma fraude a falar com empresas, não é? Porquê? Porque sente que as empresas lhe vão fazer quase um favor ao contratá-la. E isto não podia ser mais errado, não é? Porque ela já tem experiência profissional, ela já tem valor que se calhar ninguém na empresa tem, ninguém na empresa experienciou e que ela vai levar para lá. Então, os próprios alunos põem-se aqui num desnível gigante com as empresas, que às vezes é muito difícil de lidar. Aí, por exemplo, um upgrade gigante que nós fizemos ao programa foi trazer uma coach. Então, todos os nossos alunos são acompanhados por uma coach todos os meses, para tratar não as hard skills, que seria o mais expectável se calhar, não é? Porque não têm experiência, mas sim o que se passa na mente delas, não é? Essa jornada. E aí, se elas forem realmente capazes de ter essa paciência e de fazer a jornada de se ir transformando, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Se desistirem... Claro. Então, queres falar no que é que consiste o programa agora? Falaste na coach, o que mais? Sim, posso falar um bocadinho como é que nós fazemos esta ajuda na transição. Então, o nosso programa tem 7 módulos. Nós começamos logo por trabalhar mindset, que mais uma vez é o ponto número 1 aqui. Explicamos qual é que é a dinâmica do mundo de tecnologia, quem é que trabalha, quais são as funções, o que é que cada uma faz, como é que interagem. Explicamos os conceitos, não é? O vocabulário, a gíria, base, digamos assim. Temos um dicionário para as pessoas aprenderem esta linguagem. Depois ajudamos a escolherem qual é a função que elas querem. Nós neste momento trabalhamos 4. Scrum Master, Agile Coach, Product Manager e Engineering Manager. Portanto, temos aqui um foco delineado. Ok. Elas vão trabalhar as soft skills de cada uma dessas funções, aquela que elas escolherem. E depois ajudamos na última parte, que é LinkedIn, a currículo, carta de motivação, a dinâmica das entrevistas, screening calls, contactar empresas, contactar recrutadores. Têm todas as aulas assíncronas, ou seja, estes módulos podem fazer com a sua disponibilidade, ao seu ritmo, até porque a maioria das pessoas trabalham a full time. E depois, em complemento, temos cada 15 dias sessões de Q&A, comigo sempre. Portanto, perguntas que elas tenham, conceitos, dúvidas existenciais, às vezes acontece. Irmos um bocadinho mais deep a situações do dia a dia. E tem também sessões com a nossa coach mensalmente. Ok. E temos uma comunidade, obviamente, em que estão lá os nossos alunos todos, não é? E às vezes põem coisas lá do género: hoje vai ser o dia, e alguém diz: eu precisava mesmo de ouvir isto, obrigado. Pronto, partilham dores, partilham conquistas, partilham I got the job, partilham: olha, fui rejeitado outra vez. Pronto, para avivar e terem pessoas, companhia ali lado a lado, Claro, para está na partilhar. mesma jornada. Sim, Claro. super importante. E quantas pessoas é que têm a fazer o programa em simultâneo neste momento, por exemplo? Agora, Não é em simultâneo, não é? Sim, Tu podes mas fazer quando. Claro, sim, mas quantas pessoas é que estão inscritas neste momento, por exemplo? Sim, ok, elas ok. fazem em simultâneo porque nós lançamos por masterclasses, ou seja, nós temos um evento gratuito, X em X meses. As pessoas que têm interesse nesta transição inscrevem-se no evento gratuito e aí vão poder tomar uma decisão informada, ou seja, o que é que tecnologia está a contratar, quem é que tecnologia está a contratar, de que forma é que o meu perfil faz sentido, ou seja, nós já fazemos ali um match entre o que é que tu fazes agora e o que é que poderás vir a fazer em IT. E decidem então, ok, vou entrar ou não vou entrar. E quem entra vai se juntar à turma única. Ou seja, nós temos sempre a turma a decorrer e à medida que vamos tendo as masterclasses vamos abrindo então a oportunidade das pessoas entrarem e fechamos. Então, também para tentar criar um núcleo, não é? Para elas conhecerem. Ok. Portanto, sim, elas vão entrando ao longo do ano, mas é em períodos específicos. Ok. Então quantas pessoas é que tens, por exemplo? Agora Neste ativas temos cerca de 30, 35, mais ou menos. Vocês têm por ano quanto é que fazem o curso, mais ou menos? Assim, o ano passado foi assim o primeiro ano A que nós sério? realmente Pois. fizemos lançamentos, mas no total devemos ter tido talvez umas 50 mais ou menos a entrar. Ok, Ok. fixe. E já agora, quem é que são essas pessoas? Tu que tens visibilidade sobre toda a gente que se inscreve? Backgrounds, sim, é sim. isso. Há algum padrão? Temos muita malta de biologia, não sei porquê. Não sei se identificam, mas sim, já tivemos talvez uns 4 ou 5. Trabalho é um bocadinho precário cá em Portugal. Portanto. Sim, eu acho que
pronto, isso de certeza, não é? Certo. Mas também alguma identificação, não só comigo, como também as pessoas da Tecchia, porque já temos pelo menos 2 alunas de biologia que já fizeram a transição, então pronto, também ajuda a trazer. Word of mouth. Sim, acho que sim. Mas temos hotelaria, temos marketing, temos logística, temos geografia, temos gestão, obviamente. E com a ideia que tinha muita gente de enfermagem também, ou não? Temos alunos a fazer a transição já feita, acho que ainda não tivemos nenhum, mas temos alguns alunos, sim, e faz todo sentido. Ok, enumeraste quais é que eram as áreas mais comuns. Consegues dizer quais é que são os fatores que elas têm, que estas áreas têm em comum e que façam com que os trabalhadores dessas áreas queiram mudar para tech? Há algum queiram ponto em comum? mudar ou vantagens? Queiram mudar, ou seja, o que é que os alunos da Tecchia veem nas suas áreas originais faz com que queiram mudar para a tech, para tech, ou seja, pontos negativos. Ok, ou seja, do que é que eles estão a fugir, não é? Exatamente. Um bocadinho isto. Sim, eu diria que infelizmente quase todas as áreas têm isso, não é? Se formos focar um bocadinho, se calhar saúde, educação e segurança, também temos pessoas da área militar, como alunas nossas, acabam por sofrer um bocado da mesma coisa, que é não há progressão. Carreira, ou seja, não há uma escada mínima delineada. A progressão salarial é um grande tema. Por exemplo, a nossa audiência principal, muita gente ali à volta dos 30, entre os 27, 34, o que é que acontece? Já investiste na tua formação, já investiste no teu trabalho e começas a pensar, eu quero comprar uma casa. Sentem que estão estagnadas, não é? Sim, e que não vai sair dali. Ou seja, já não há solução aqui. Se calhar isto até era um sonho para mim, nós ouvimos alguns alunos dizer-nos isso, não é? Eu sempre sonhei ser isto, mas agora... Mas há uma vida para pagar. Sim, há uma vida para pagar e também tu queres um desafio, não é? Ou seja, esta é a nossa audiência, o que nós queremos. Nós não queremos o funcionário que está encostado e que pronto, ganha dele ao fim do mês e está bom. Não, nós queremos aquele funcionário que está a tremer, que já está a fazer uma coisa repetitiva e procura desafio e sente, como elas dizem, eu sinto que tenho mais para dar. Pronto, é esta a pessoa que nós queremos. Então já não são desafiados, muitas vezes não têm uma chefia que lhes traga essa clareza profissional ou que os ajude a direcionar um bocadinho. Eu diria que essas são as principais dores, porque falta de progressão de carreira, falta de progressão salarial, falta de desafio. Já me lembrei da pergunta. Boa. Tu falaste naquelas 4 áreas que vocês trabalham, uma delas é Engineering Manager. As outras são um bocadinho menos técnicas, não é? Sendo em tech, não são tão técnicas. O Engineering Manager, pelo menos do que eu percebo da experiência que tenho, é uma área já um bocadinho mais técnica, ou seja, se calhar já exige, pode não exigir saber programar ou saber conhecer bibliotecas de programação, etc., mas exige pelo menos estar ciente de quais é que são as tecnologias que existem e porque é que se está a fazer naquela linguagem ou naquele framework, etc. Vocês também têm essa parte no curso, é que tu falaste em soft skills e recrutamento e motivação, etc., mas acho que não disseste hard skills, ou seja, vocês não ensinam as pessoas esse tipo de hard skills? Se for técnica chamamos aqui a programar, não é? A bater código, não. Porque ali é mesmo como trabalhar em tecnologia sem programar. Ok, isso é o nosso moto. Okay. Digamos assim, e sim. não vão sair daí. Não, em princípio não. Okay. Porque já tens muitos programas que ensinam a programar. Não é? Aquelas academias de código, era isso que eu ia perguntar, como é que vocês eram diferentes? Pronto, mas eu acho que somos diferentes porque não fazemos isso. E eu acho que para além disso vocês veem o cargo de Engineering Manager de uma maneira um bocado diferente do que tu estavas a descrever. Ok. Sim, porque aí pronto, também entra a minha experiência, não é? Eu fui Engineering Manager nos últimos anos. Depende da empresa que tu escolhas, não é? Há empresas que são tech-oriented, então aí até se quiseres uma progressão de carreira, se calhar convém teres esse background ou ires buscar essas skills. Mas se nós analisarmos o role de Engineering Manager, tens 3 pilares: people, é logo o primeiro, delivery, projetos, e qualidade. Se tiveres uma equipa com realmente bons developers, vais perceber que tecnologias é que utilizam e vais confiar também. Consegues dar um olho sempre, consegues aprender a gíria, consegues ter uma conversa com eles. Mas eu diria que o nível de conhecimento que precisas a nível técnico é tão grande como um Product Manager precisa de ter. É quando estão a discutir requisitos, porque é que isto é mais complexo, menos complexo. Portanto, obviamente que tens de escolher a empresa certa. E nós já tivemos casos desses. Casos de pessoas que já trabalhavam em tecnologia, já eram Engineering Managers,
mas queriam tanto um cargo mais people-oriented que estavam a pensar retornar ao role de Scrum Master para poderem liderar pessoas. E iam fazer, pronto, iam meter ali a pata na poça, não é? E nós conseguimos ajudá-los a não. Vamos escolher um cargo de Engineering Manager, mas orientado a people, numa empresa mais people-oriented. Corrijo-me se estiver errado, mas este cargo de Engineering Manager é quase mais um responsável pela delivery, pela qualidade do que está a ser entregue, com essa componente de gestão de pessoas, não é? Ou seja, seria mais, se calhar, até um Product Owner ou um Delivery Manager mesmo, com essa vertente de ter de gerir pessoas, não é? Exatamente. Portanto, sim. acho que não é tão, por exemplo, como aos Engineering Managers que nós estamos habituados, pelo menos. Sim, é mais People Manager do que... Mais gestão da equipa do que ser o Tech Manager. do que ser o Engineering Lead. Ok, já percebi. Sim, porque assim, by default, se tu tens um Engineering Lead ou um Tech Lead, não é, dentro da equipa, já vais ter essa componente. Sim, ter as duas, ou seres excelente nas duas, excelente tecnicamente, excelente no People Manager, acho que é extremamente difícil, não é? Portanto, ali... Pessoas altamente técnicas também podem não ter, muitas vezes não têm essas skills. People skills, não é? Sim, e são exemplos que nós vemos acontecer, não é? Ou seja, um developer que é muito bom vai sendo promovido, mas depois o que é que faz sentido? Se calhar faz sentido passares a manager. Pronto, e nem sempre corre bem, não é? Eles próprios podem não querer. Eles próprios, eu sou sim, bom muitas vezes. A programar, deixem-me programar, por favor. É isto que eu quero fazer. Exato. Certo, uma coisa que eu reparei também, tu dizes, eu não sei se é de linguagem ou se acontece mesmo. Falas muito no feminino, vocês têm muito mais mulheres do que homens? Temos muito mais mulheres do que homens. A sério? É engraçado. Será que isso está relacionado com o facto de não ter a parte da programação? Eu diria que nós fazemos um bocadinho esse filtro, porque nós já falamos no feminino há muito tempo. Muito tempo. E eu acho que se vê uma crescente necessidade do lado das mulheres, porque normalmente nós pedimos ajuda mais facilmente, não é? Procuramos esse conhecimento e temos um ponto de viragem. Nesta audiência, à volta dos 30, temos muitas mulheres a serem mães. Então aí elas entendem, o meu trabalho não dá para isto. Ou seja, eu preciso levar os meus filhos à escola, eu preciso ir buscá-los. Tem que ter mais flexibilidade. Tem que ter flexibilidade e têm que ter um trabalho que lhes permita que a prioridade seja a família. Ponto. E se eu não consigo isto aqui, eu vou ter que encontrar isto no outro lado. Então é muito giro, porque nós temos muitas masterclasses em que recebemos sempre 2, 3 e-mails a dizer: olha, eu vou estar a dar de amamentar durante a masterclass e vou ter a câmara desligada. Pois, engraçado. Acho que faz todo sentido essa decisão, mas ao mesmo tempo vocês não comunicam isso ativamente a nível de imagem de marca. Pois não, acho que a parte de serem mais focadas ou mais viradas para mulheres. Ou seja, sim, podiam fazer isso? Comunicam? Okay. Muito no feminino, agora menos, porque lá está, como estamos a começar a virar o foco para a malta que já trabalha em IT, sabemos que aí vamos ter um público masculino gigante, não é? Pois. E depois também tivemos muitas pessoas indignadas por nós falarmos muito no feminino, não é? Pronto. Então nós pensamos, ok, se calhar faz sentido começar aqui a alargar, mas eu acho que sim, ou seja, desde o início nós comunicamos muito no feminino, não é? Só de mesmo as palavras para mulher, e aí fomos buscar o público feminino. Claro. Pois eu acho que agora havia, eu imaginava duas maneiras de vocês escalarem isto, que era vamos manter focadas em feminino e oferecer isto assumidamente para mulheres, e é isto que nós queremos fazer, e até trazer mais mulheres para dentro do mundo tech, e vamos arranjar outras maneiras de crescer, seja geograficamente, seja para onde é que for, ou então fazer o que aparentemente vocês estão a fazer agora, não é? Que é se calhar alargar um bocado isso e assumir que é para os dois géneros, ou para todos os géneros. Sempre foi, não é? Atenção, nunca rejeitamos. Sim, é igual, mas tinham que se habituar que eu entrar na comunidade e iam ser tratados como se fossem uma mulher, pronto. Só em termos de vocabulário, de resto. Ok, é engraçado. Eu já não me lembro quem é que foi, mas nós tivemos aqui, já foi há muito tempo, acho que nem tínhamos vídeo ainda, mas tivemos um convidado que nos disse que, mesmo a escrever, por exemplo, ofertas de trabalho, que a maneira de escrever para mulheres e para homens era muito diferente, porque faz todo sentido. Que havia traits psicológicos de um e do outro. Cada um valoriza. Exatamente, não é? E notava-se que para certos, ou seja, se aquilo não fosse pensado, se a job description não fosse pensada para mulheres, ou pelo menos para os dois, que tinham muitas mais candidaturas de homens, também pode ser um viés de que há mais homens em tech e pronto, e portanto vão preencher mais as vagas.
Mas é engraçado e agora ver que vocês têm um programa de non-tech para tech e terem mais mulheres, que é o mercado exatamente inverso, não é? Claro. Há mais mulheres Sim. se calhar a querer virar para a tecnologia. Eu acho que veio muito do nosso foco, não é? Inicial, mas nós sentimos muito isso também. Por exemplo, nós obviamente temos mais mulheres do que homens, mas nunca nenhum dos nossos alunos nos disse: olha, se calhar não me devia candidatar a isto porque eu não tenho este requisito. Enquanto nas mulheres isto é o pão nosso cada Pois. dia, não é? Pois, era exatamente esse por o aí. ponto. Exato. Eu não me lembro quem é que disse, mas acho que era exatamente esse o ponto. Pronto, isto é um tema, não é? Porque a mulher, olha, em 10 requisitos não compra um, pumba, já não me O candidato. homem em 10 O cumpre homem em 10 3. compra 3 Ora. e siga, vamos a isso. Então nós também lidamos muito com essa parte, não é? E sente-se claramente que pronto, há todo um histórico para trás, não é? A nível da autoconfiança e mesmo pela área em si, não é? Eu lembro-me de ir a um meetup já há muitos anos atrás e de ficar com lágrimas nos olhos porque havia uma miudinha de 18 anos que tinha ido a um evento de tecnologia e ela nunca tinha percebido porque é que era preciso grupos que apoiassem mulheres em IT. E ela chegou lá, Era só homem. estava no stand, além de ser só homens, eles passavam por ela e perguntavam: o que é que estás aqui a fazer? Ah, já sei, és a cara bonita. Ok. Pá, isto é terrível, não é? Claro. Então existe algum apoio e existe a necessidade de abaná-las um bocadinho e dizer: não, tu vales a pena, tu já conquistaste muita coisa, escreve o que é que tu já conseguiste. E isto não é automático, enquanto num homem é normalmente muito mais automático. Então nós estamos onde é preciso ajudar. Sim. Claro, E por isso é que faz sentido também terem a parte de mindset e do coach, etc. Que se calhar é o clique que falta clique, para sem dúvida. depois o resto aprende-se, não é? Aprende-se tudo. Isso mesmo. Falar em aprender, nós temos aqui um tema que é que no fundo é o que vocês fazem, que é o reskilling, não é? E que está agora muito em voga. O chavão, não é? Exatamente. Sei isso. E vocês já estão a fazer isto há 2 anos, não é? Pelo menos desde 2020, há Sim, 2 e qualquer sim. coisa. Eu não tenho bem aqui se calhar uma pergunta, até era mais perceber qual é que é a tua opinião, porque ou seja, a tua motivação foi muito específica, foi tech tem melhores condições e portanto as pessoas querem mudar para tech, e não foi um reskilling de é preciso estas posições no mercado e portanto é preciso reformar as pessoas, reformar no sentido de voltar a formar, para elas poderem preencher os cargos que é necessário. Também acaba por tocar um bocadinho, mas se calhar não foi esse o objetivo, pelo menos no início. Mas tu veste fazer reskilling se calhar noutras áreas ou expandir isto para coisas diferentes? Estou a pensar, por exemplo, vocês têm lá o motto de não seja, trabalhar em tech sem programar, mas de certeza que deve, se calhar há outras áreas que podem sofrer este tipo de abordagem também, não é? Portanto, ter mais soft skills e menos hard skills. Sim, é assim, já nos vimos no passado, eu diria que nesta fase não, de todo. Acho que seria abrir demasiado o nicho, fica muito confuso, as skills são diferentes, nós não conhecemos o mercado, ou seja, é muita coisa ao mesmo tempo, não faz tanto sentido, não é? Ou seja, teres PTs, teres, sei lá, médicos, enfermeiros que querem ir para outra realidade, querem ir para a engenharia civil, não é? Ou seja, isto é super, super broad. Pois. Então acho que íamos perder aí o foco e know-how, obviamente. Sim. Então a ideia vai ser continuar a focar em tecnologia, se calhar potencialmente aproximar-nos um bocadinho do que tu estás a dizer, ou seja, ir mais, falar com empresas, trazer as empresas para mais próximos de nós. Já é algo que nós fazemos, ou seja, nossos alunos têm acesso a uma plataforma única que as empresas têm acesso, quase como uma montra dos alunos formados pela Tecchia, mas ainda há muito trabalho a fazer aí. E com isso perceber, ok, para onde é que o mercado está a ir, não é? Por exemplo, na realidade da IT que temos agora, as empresas querem pessoas mais operacionais, né? Que consigam chegar e acrescentar valor. Então nós vamos focar nisso. Falar, trazê-las mais para próximo de nós, eventualmente ajudá-las a fazer placement de pessoas dentro da própria empresa, ajudar empresas mais pequenas, startups ou mesmo bootstrap, a crescer, a estruturar equipas de engenharia, a estruturar uma equipa de desenvolvimento de produto e eventualmente colocar lá uma pessoa nossa, não é? Ou seja, acompanhamos a empresa durante 6 meses ou 1 ano, ajudamos a estruturar. Pois olha, pomos aqui um Scrum Master para orientar, ou pomos aqui um Product Manager para orientar. São tudo ideias que podem fazer sentido no futuro próximo,
mas vamos continuar focados em tecnologia, sim. Ou seja, trabalhar dos dois lados, não é? Do lado das empresas, quase formar as próprias empresas. Porque ainda sentimos que é um buraco muito negro, sabes? Ou seja, as empresas ainda têm muita dificuldade em explicar o que é que precisam, em definir realmente o perfil, em avaliar as pessoas, e não há razão para isso ser assim, porque os dois lados que querem exatamente a mesma coisa, não é? Ou seja, qualquer empresa está disponível para pagar bem a um profissional que os ajuda a crescer, não é? Que lhes traz mais revenue, mais utilizadores, e os profissionais precisam também de entender isto, porque nós fomos criados num ambiente de as empresas querem pagar o mínimo, não é? Não querem que tires férias, querem se aproveitar de ti. Isto não é verdade. Sim, se eles pelo menos em tech, não, pelo menos não é a minha experiência. Sim. É verdade, em tech, e eu arrisco-me a dizer mesmo fora de tech, porque tens que ser um bocadinho maluco para criares uma empresa, não é? Sim. Isto dói muito, não é? Mas para gerir-la mal, sim, não faz sentido, não é? As tuas preocupações são 10 vezes superiores, não é? Tens que pagar salários, tens que pagar impostos, tens que pensar, e agora, qual é que é aqui a business streaming que eu vou apostar? Quem é que eu preciso para a minha equipa? Ou seja, o caminho é tão doloroso que nós assumimos, tens uma empresa, tens dinheiro, não é? É muitas vezes o que nós ouvimos. Isto não funciona assim. Então eu acho que se os profissionais perceberem que eles estão no mesmo barco do founder, eles estão no mesmo barco do dono da muitos empresa. Muitos deles até recebem mais do que o founder nos primeiros anos. Isso é outro tema, não é? As pessoas têm noção disso, não é? Às vezes recebem mais do que a pessoa que está por trás da empresa. Então, de alguma forma, e nós ainda não sabemos como, mas lá chegaremos, é preciso tirar essa nuvem negra que existe entre as empresas e os profissionais, perceberem que estão realmente juntos, não é? De mão dada. E aí há muito trabalho a fazer, recrutamento, definição, estruturação de perfis, do lado dos colaboradores, do lado das empresas. Então há muita oportunidade aí, há muita oportunidade em tecnologia, há muita oportunidade fora, mas temos que começar com um nicho definido. Vocês sentem eu vou fazer aqui um paralelismo que é um bocadinho, não sei se faz muito sentido, mas ou que se calhar muita gente não se vai identificar, mas nós tiramos os 2 bioengenharia, que é um curso relativamente recente face às outras engenharias todas, portanto tem tipo 15, 20 anos se calhar. E o que nós sentíamos durante o curso é que, como ainda não havia muitos bioengenheiros formados no mercado, havia empresas que não conheciam as nossas skills, não sabiam o que é que nós sabemos fazer, e que agora já não é assim, ou pelo menos já não é tanto assim. E tu sentes que do lado da tech, as pessoas que vocês formam, ou melhor, para as empresas, as pessoas que vocês formam são bastante apelativas, ou ainda se calhar há esse trabalho a fazer de, olha, esta pessoa veio de um curso de reskilling de não tech para tech, portanto se calhar até tem estas vantagens, ou pá, não sei o que é que ela faz, não sei o que é que ela sabe fazer, portanto não tem algum receio em contratá-la. Eu diria que há 2 momentos. Há um momento em que tu vês o perfil da pessoa pela primeira vez e tens que reconhecer que há potencial, não é? Ou seja, o momento da screening call, e aí isso é feito assincronamente, não é? Por um perfil de LinkedIn. O que é importante é tu mostrares a tua experiência profissional e como é que tu acrescentaste valor, não é? O tamanho da tua equipa, com quem é que lidavas, quais eram as responsabilidades que tinhas, ou seja, fugir do I'm a great communicator, I'm a team player e tarefas, time management, make reportings. Pronto, isto não faz sentido, né? Ou seja, não sei o que é isto. Então esse é o primeiro momento em que as empresas podem ver há potencial, não há potencial, e depois o segundo momento de uma entrevista. E aí já vai muito do discurso do candidato, não é? Então tu conseguires expressar por palavras numa conversa em que eles vão sentir, ok, esta pessoa tem empatia, fala bem, fala com calma, até pode estar um bocadinho nervoso, não é? Mas significa que queres aquilo, ou seja, que é uma coisa importante para ti, portanto, ponto positivo. Mas depois conseguires não só falar sobre o teu percurso, mas sobre, mais uma vez, esta palavra que eu digo 1000 vezes, que é como é que acrescentaste valor. Então, que situações específicas, não é? E a situação em si, não é? Este era o problema, esta era a dor, o que é que eu implementei, o que é que nós implementamos e o que é que foi o benefício que tiramos dali. Conseguires explicar isto numa entrevista, isso sim vai fazer com que a empresa reduza imenso esse gap, não é? Para a empresa é um risco gigante. Normalmente é um risco muito maior para a empresa contratar alguém, tenha experiência ou não, do que para o candidato, não é? Que é algo que também nós não pensamos. Então, quanto mais tu conseguires diminuir esse gap, por exemplo, nas pessoas que nós formamos que não têm experiência, o que é que funciona muito bem a entrevista? Eu nunca usei Scrum, mas no meu dia-a-dia, ao dia de hoje, eu vou implementando. Nós fazemos um planeamento, nós ao fim de um mês juntamos a equipa toda e olhamos o que é que correu bem, o que é que correu mal, uma retrospectiva.
seja, tu não estás numa empresa de IT a trabalhar, não estás a fazer a usar os sprint, nomes, não é? exatamente, mas fazes algo muito semelhante, que tem um paralelismo gigante. E portanto isso já diminui o fator aqui, o intervalo de risco, não é? Então eu focaria sempre nisso, diminuir, criar confiança com a empresa e diminuir ao máximo o risco potencial que tens ali. Ok. Do lado das empresas, depende muito de quem tiveres do outro lado. Vocês que recolhem feedback das empresas depois de colocarem lá os candidatos? Até hoje ainda não, e é algo que temos que começar seriamente a fazer. Já nos pediram isso várias vezes, mas como nós ainda não estamos tão presentes, não é? Desse lado, estamos muito mais focados no candidato, em otimizar, ok, se foste rejeitado, porquê? Pede feedback, vamos analisar o que é que está lá. O outro lado ainda não o começamos a fazer. Não no fecho de ciclo, normalmente não são as empresas, não somos nós que as trazemos, não é o candidato que chega até elas, mas com empresas que vêm até esta montra dos nossos alunos, aí sim. Agora no fecho de ciclo não, mas é algo. Eu acho que há uma segunda componente, e pegando na analogia que tu fizeste do nosso curso de engenharia, que é portanto, no que toca à valorização dos candidatos, eu acho que também há aqui um fator que é a reputação da instituição de ensino, não é? Certo. E nesse sentido, eu acho que vocês eventualmente também, atualmente já têm essa preocupação e terão de tomar algumas iniciativas para que a TECA seja mais reconhecida e os empregadores comecem a ver, olha, esta pessoa veio da TECA, se calhar é de certeza que é uma boa pessoa, não é? Sim, isso era perfeito e na verdade é isso que nós queremos fazer, porque nós queremos que os profissionais que saiam dali não só tenham as hard skills para chegar e começar a acrescentar valor, é essa a promessa do nosso programa, mas acima de tudo sejam profissionais de alto impacto, não é? Sim. Que no mercado de trabalho não é assim tão fácil encontrar uma pessoa com esses objetivos alinhados, não é? Então o que nós tentamos ao máximo fazer ali é exatamente isso. Por isso é que essa lógica de ok, agora vamos receber feedback das empresas e perceber como é que foi contratar esta pessoa e que impacto é que ela causou. Como é que nós sabemos que corre bem? Nós continuamos a acompanhar os alunos, não é? E temos casos em que fizeram a transição para a tecnologia, ao fim de um ano a empresa está a começar a prepará-las para gerir pessoas. Isto é um fator gigante de sucesso. Obviamente que está a correr bem, não é? Então sim, isso é exatamente o nosso objetivo, é formar profissionais de alto impacto, de elevado valor, e isso vai-nos trazer essa reputação. Voltando ao reskilling, ou seja, vocês, alguém que queira mudar de área e que queira mudar para a Tech, pode ir à Techia, ver, tem este curso, são 1000 euros, não é? Mais ou menos, que me dá já, aumenta uma probabilidade de eu agora, se me candidatar a uma posição Tech, provavelmente posso entrar. Mas nem toda a gente tem essa disponibilidade financeira, ou seja, para mudar, apesar de o retorno ser gigantesco, não é? Porque se eu aumentar o meu ordenado em 50% ou 60%, depois sim, no mês ou 2 meses está pago. Exato, é isso, está pago o curso. Sim, mas aquela barreira inicial de será que isto vale mesmo a pena? Será que eu vou tirar o máximo proveito disto? Mas a minha pergunta vai no sentido de eu até via se calhar empresas estou a precisar de uma pessoa para aquela posição e tenho esta pessoa que é super motivada, mas que não é desta posição, portanto eu vou-lhe pagar o curso da Techia para fazer reskilling interno, digamos assim, até porque é uma pessoa que já sabe tudo da empresa, já está dentro dos processos da empresa, portanto agora se eu lhe der outras skills ela vai florescer muito mais rapidamente do que uma pessoa que venha do mesmo background, mas por fora, não é? Mas vocês têm muitos casos destes? Neste momento temos um caso desses, que era um aluno já nosso, que tinha feito os programas iniciais, que já fez a transição e quando já estava dentro da empresa, talvez já há um ano, falou com a chefia para serem eles a financiar o nosso programa. Ok. Sim. A minha segunda pergunta, que vem no mesmo enquadramento, é o que é que tu achas que podia haver eu não sei o que é que há, e também não sei se calhar não sei se tens uma resposta para isto, mas o que é que podia haver de políticas, se calhar mais aqui em Portugal, que é o que nós conhecemos mais, focadas nisto do reskilling, porque há muita malta que lá está em trabalhos estagnados e que se calhar tem uma oportunidade de ouro ali ao lado e que até tem essa motivação, mas que ou não conhece ou não quer dar não se quer comprometer financeiramente com esse curso, etc. Portanto, o que é que achas que podia haver mais em termos de políticas para fomentar este reskilling, que eu acho que vai ser ainda mais importante com cada vez mais tecnologia? É verdade. Assim, eu sou muito apologista de ser um investimento próprio. Ok. Porquê? Porque é um compromisso muito grande, não é? Ou seja, é uma decisão que tu tens que tomar
e tens que manter. Não é algo que vai acontecer, ou já aconteceu, obviamente, mas é algo demorado. Ali 3 meses, 6 meses, 1 ano, pode demorar mais ainda, não é? Então tu vais ter que manter esse compromisso. E se for alguém a simplesmente, olha, está aqui, experimenta, é quase como teres algo gratuito. Certo. E quando é algo gratuito as pessoas não se comprometem. Pode haver alguma ajuda, pode haver idealmente uma filtragem, não é? De quem é esta pessoa e se realmente quer, aí sim poderia haver alguma ajuda do Estado, como nós agora vemos algumas entidades certificadas que conseguem usar os vouchers de formação. Mas normalmente quando o entrave é preço, não é por falta de dinheiro, é por falta de ser uma prioridade. Não é? Porque hoje em dia qualquer coisa que tu queiras aprender, não é? Apesar de haver imensa coisa gratuita online, idealmente tu tens uma estrutura e tens uma comunidade. Isso paga-se. Ponto. É muito difícil encontrar esse tipo de conteúdo realmente estruturado, de valor pensado, de borla. Muito difícil, não é? E depois, se é de borla, significa que não vai haver algo sólido à volta. Sim. Então, este tema de se tu tens uma comunidade, normalmente precisas de 2 coisas. Precisas de um líder, que não vai estar lá só porque sim, não é? Ou se for só porque sim, vai estar e às vezes não vai estar. Então não vais ter um acompanhamento próximo. E uma causa. Então, como é que fazes essa filtragem? Quem é que está na comunidade? Temos todos o mesmo objetivo? Pronto, isso também dá trabalho, isso também exige tempo, não é? Claro. Portanto, eu isso acho que quando o obstáculo, a objeção é preço, normalmente é porque isto não é a prioridade e então aí também não é a nossa audiência, não é? Isto tem realmente que ser uma prioridade. Sim, para depois eles. até pode perversamente descer a vossa, aumentar os clientes, mas descer a vossa taxa de sucesso. Sim. Porque vão ter malta menos motivada só a cumprir calendário, entre aspas. Ou começarmos a poluir, não é? A própria comunidade, porque depois vêm pessoas que não estão focadas, porque isso faz muita diferença, não é? Vês uma pessoa que está continuamente ali a entregar e vai a eventos e olha, contactei, foram super receptivos, isto traz uma energia traz brutal. Muito FOMO para a malta que está à volta. sim, é verdade, um FOMO saudável ali. Exato. Mas, por exemplo, eu acho que eu não sei se vocês já fazem isto, mas há aqueles programas que existem para a malta que está desempregada ou assim e que têm possibilidade de, lá está, não sei se são vouchers de formação ou algo do género, não sei como é que isso funciona, mas até nem era o pagamento, eu percebo e acho que faz sentido o que tu disseste. Portanto, se o entrave é o preço, então provavelmente aquilo não é uma prioridade ou não é uma prioridade assim tão alta. Mas estarem presentes fazerem parte dessas possibilidades, porque se calhar há muita gente que nem sequer sabe que é possível passar para tech não sendo tech. Estás a perceber? Ou seja, existe um trabalho de comunicação antes e que se calhar centros de emprego e segurança social podem ser uma ajuda a divulgar este tipo de reskilling diferente. Sim, eu só não sei se é a nossa audiência, não é? Dificilmente a nossa audiência é alguém que está desempregado sem ser por opção. Não é? Nós temos pessoas que não estão a trabalhar por opção, mas a nossa audiência normalmente são pessoas que estão a trabalhar, que realmente entregam, e uma pessoa que entrega e que se foca e que é dedicada dificilmente não arranja trabalho, muito dificilmente. Portanto, nós queremos essas pessoas, não é? Nós queremos essas pessoas que têm drive, que são proativas, claro, mas que simplesmente a área onde elas estão ou a empresa onde elas estão não considera isso como uma mais-valia ou não reconhece. Então, pronto, elas vão à procura de mais, vão à procura do next step. Portanto, potencialmente podia-nos dar aqui algum reconhecimento, alguma escala, mas mais uma vez íamos buscar uma audiência que não é o nosso foco, potencialmente. Vocês têm malta muito velha lá? Não, eu diria que no máximo 40 e tais. Aquele pinzinho. Só da forma como a pergunta foi feita, porque muito velho, e de repente a Mariana dizia sim, o que é muito velho? Não, mas é uma objeção. Deste uma boa resposta. Nós, quase todas as masterclasses, temos sempre alguém que pergunta: olha, eu tenho 40 e tal, achas que ainda dá? Mas também temos malta que diz: eu tenho 32, achas que ainda dá? Pois. Portanto, nós já tivemos alunas que fizeram a conversão com 40 e eu diria que há uma vantagem brutal, que é já tens uma experiência profissional grande, já passaste por crises, já passaste potencialmente por várias empresas e trazes uma maturidade que a idade te confere, não é? Automática, portanto trazes muito know-how, mas normalmente as pessoas têm muito receio, sim. Até porque em tecnologia, normalmente abres uma notícia e é só malta de 20 e poucos anos, sim, né? Sim. Pronto, e eles pensam sempre, vou ser aqui. Mas é bom misturar essa diferença de idades. Claro. Mas sim, às vezes é uma preocupação. Bem, se calhar acho que começamos a apontar para as perguntas dos ouvintes, pelo menos. Sim, força. Temos Podes aqui uma fazer. que é:
eu acho super interessante, que é do Tujal, precisamente. E ele perguntou se é essencial trabalharmos numa empresa alinhada com os nossos valores durante toda a carreira ou se faz sentido sacrificar algum alinhamento numa fase inicial em busca de crescimento. Muito bem, inspirado na minha talk de Product Weekend sobre valores. Então, ele fez o trabalho de casa. Olha, eu diria que é muito difícil nós trabalharmos em empresas sempre alinhadas com os nossos valores, até porque é muito difícil encontrar uma empresa com valores de verdade muito bons, não é? E eu disse isso lá, que a culpa é nossa, não é? Nós consumimos muitos produtos que não são assim de alto valor, portanto eu diria que é difícil. E vai fazer parte da carreira. Se quiseres realmente crescer, vai fazer parte de estares em algumas empresas com que te identificas a nível cultural, sim, ou seja, o ambiente é bom, é saudável, há respeito, isso tem que estar lá, não é? São os mínimos, mas potencialmente o negócio, o produto não é algo que te apaixone extremamente, mas tu vais buscar o outro lado. Vais buscar processos, vais buscar estratégia, vais buscar estruturação de equipa, vais buscar bons managers, vais buscar crescimento, a escala da empresa, reputação, como um cartão de visita. Portanto, eu diria que ao longo da carreira vais ter que andar aí um bocadinho em zigue-zague para escolher, ok, neste momento eu quero dar prioridade a trabalhar numa pequena empresa e fazer um bocadinho de tudo, a ganhar aqui skills quase horizontais. Agora faz mais sentido ganhar estrutura, processo e organização. Ok, vou para uma empresa maior, vou fazer coisas mais pequeninas, né? Vou estar mais especializado, mas vou entender como é que funciona então quando há dinheiro, né? Para contratar pessoas e trabalhar numa coisa mais específica. Depois eventualmente já estás tão bem que pensas, não, eu agora quero é mesmo ir para esta empresa que está a arrebentar e entender como é que isto acontece quando estás numa fase de hypergrowth. Se calhar eventualmente mais à frente estás mais focado em contribuição, que é algo que a tecnologia te permite, que é maravilhoso, não é? Então já não estás tão preocupado em aprender propriamente ferramentas, estruturas e estratégias, mas estás preocupado em trazer bem ao mundo, em contribuir por uma causa mais interessante, melhor, com mais propósito, não é? Ok, boa resposta. Queres fazer outra? Queres que eu faça? Podes fazer, eu tenho uma para seguir. Ok. Tua. Minha. Temos aqui uma que é mais pessoal, que é entre biologia, dança ou tech, qual é que é a tua maior paixão? Ixi, damn, nunca me tinham perguntado isso. Biologia não é de certeza, portanto essa posso já eliminar. Pelo menos para já, não sei, ainda não aconteceu de novo. Mas, dança ou tech? Assim, já chorei muito mais vezes na dança do que em tecnologia. É difícil escolher porque a dança coloca-me numa bolha, ok? É arte, não tem maldade, é tudo de bom, é tudo belo. Mas tecnologia hoje dá-me o meu propósito, não é? Dá-me o impacto, dá-me o ajudar pessoas. Então, talvez eu fosse para a tecnologia porque elimina a parte individualista que a dança tem, não é? E permite que eu passe essa beleza e esse propósito para outras pessoas. E então, no fim, isso é que vai ser o legado e isso é que vai importar, não é? A minha passagem aqui é temporária, mas o que eu deixar, não é? Todos os netos e filhos das pessoas que eu treinei e que mudaram a vida delas vão ficar. Então, se calhar escolho tecnologia por causa disso. Parece que foi stage da pergunta. Mesmo. É que a resposta foi muito boa. E eu não disse, mas foi a Silvia que fez a pergunta. Uau, muito bem, Silvia. E tínhamos mais uma anónima. Tínhamos, tu não puseste aqui. Que eu não pus. Mas eu lembro qual é que era. Okay, então qual é que era a diferença? Acho que foi sendo respondido ao longo do episódio, mas se quiseres resumir, qual é que é a diferença entre o vosso, neste caso, entre a vossa oferta e o que outros concorrentes? Aquelas academias de código. Sim. Ou mesmo outros competidores mais diretos que tu vejas. Sim, eu diria que a grande diferença é esta questão de não programar, não é? Nós vemos muita coisa a oferecer o lado mais técnico, mas depois diria também que é a nível de acompanhamento muito, muito, muito próximo, não só comigo, não só da comunidade, não só de trazermos uma coach em específico, e eu sinto que isso tem realmente um impacto muito grande, porque existe aqui um hand-holding que é muito importante durante esta jornada. Então sem isso e sem sentir o abraço de tecnologia, não é? Que está longe no início, que nós não sabemos o que é e se realmente é verdade ou não, parece algo quase esotérico, quase intangível. Então essa proximidade constante que nós damos dentro do programa eu acho que é muito importante e acho que é um grande fator diferenciador. Boa. Tenho duas perguntas e depois conselho, pode ser? Pode ser.
Pronto, a primeira pergunta que eu tinha aqui era: vocês têm no vosso LinkedIn aqui 6 pontos que dizes que são os benefícios de trabalhar numa empresa tech, que é flexible schedule, working from anywhere, healthy culture, high salaries, career plan to progress e health insurance. Mas, e cruzando isto com o que tu disseste no início da pergunta que ele te fez, que era do que é que a malta anda a fugir, que bate um bocadinho nestes pontos, nenhum destes fatores plus, nem nenhum dos outros fatores contra é exclusivo. Não. Sim, não é exclusivo tech, mas nenhum deles, mais que isso, nenhum deles é eu quero trabalhar em tech. Ou seja, eu gosto de tecnologia, eu gosto de software, gosto de qualquer coisa. Ou seja, isto não é exclusivo de tecnologia. Por acaso, no contexto que estamos agora, a tecnologia é a melhor área que oferece estes perks, entre aspas. Mas se daqui a 10 anos for culinária ou têxtil, qualquer coisa, vocês vêm-se a mudar porque o vosso foco é mudar a vida das pessoas para uma área em que elas têm melhores condições, ou é mesmo tecnologia e é isto que eu adoro e é isto que eu quero que as pessoas façam? Boa pergunta. Neste momento a nossa missão é realmente fazer com que o teu trabalho seja uma alavanca para a tua vida de sonho. E essa alavanca neste momento é a tecnologia. Sem dúvida. Se isso mudar, potencialmente, dependendo dos próximos anos, não é? Pode fazer sentido abrir para outras áreas. Mas sim, neste momento, como tu dizes e bem, não é por a pessoa ter uma paixão em tecnologia, porque normalmente toda a gente hoje em dia lida com tecnologia. Sim. Vamos continuar a investir imenso em tecnologia e há ali muitos produtos super interessantes para as pessoas trabalharem. Então é realmente uma alavanca para essa vida de sonho, não é? Com todos esses perks que tu falas. Mas potencialmente se isso mudar um dia, quem sabe, não exploramos uma nova área. Sim, é só trazer o know-how de hard skills, porque as soft serão basicamente as mesmas, mas trazer o know-how das hard skills poderá fazer sentido, quem sabe. Boa. Ok, foi uma resposta. Tinha mais uma, sim, que esta é que acho que toda a gente faz, que é um bocadinho clichê, mas que qual é que achas que vai ser o impacto de AI? Fala-se muito agora, não é? ChatGPT já é quase um agente, toda a gente usa aquilo no trabalho. Principalmente em tecnologia, não é? Porque já se vê aquelas softwares tipo Copilot, GitHub e etc, que quase programa por nós, quer fazer isto e ele, pá, o código. Qual é que é a tua opinião, ou qual é que é o sentimento das pessoas que estão agora a mudar para tech e estão, se calhar vou ficar sem trabalho daqui a 10 anos? Nos meus alunos eles ainda não estão assustados. Nas equipas de engenharia com que eu trabalhei eles também não estavam assustados. Okay. Eu acho que a AI, pelo menos até agora no que nós temos visto, é super útil quando tu queres estruturar, quando tu queres ter ali algumas perspectivas um bocadinho diferentes, ou até tornar em bullet points um pensamento. Aí sim. Agora, a parte de human connection dificilmente vai trazer, que é um dos nossos fatores diferenciadores, né? Então aí acho que vai ser muito, muito difícil. E mesmo em termos de utilizadores, compreender quais são os problemas reais deles, não é? Se eu for ao ChatGPT da vida perguntar quais são as dores dos meus alunos, ele não vai conseguir ir tão deep como eu vou. Portanto, acho que ainda tem um long way to go, ainda tem muito que trabalhar para lá chegar. E diria que hoje em dia cada vez mais se nota quando tu usaste ou não esse ponto. Certo. Nós temos alguns alunos que fazem batota e vão lá buscar textos e levam na cabeça, porque aquilo é uma ferramenta de suporte, de apoio, não é para substituir o teu raciocínio. Pronto. Portanto, aí temos que ser bem claros a separar as coisas. Então acho que trará, eventualmente, tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que já é boring de se fazer. Aí sim, espetacular, podemos delegar. A parte mais criativa, a parte expressiva, a parte da conexão, a parte da atenção ao detalhe, a parte social, acho que vai ser difícil de trazer, e nós vemos isso agora, não é? Toda a gente, cada vez mais sentimos falta disto, não é? Eu hoje vim super entusiasmada em gravar um podcast on-site, tipo, eu sinto falta disto. Portanto, que venha, que nos ajude. Eu não acho que vá tirar postos de trabalho, isto é, no long run, não é? E nós vimos isso na Revolução Industrial. Sim. Se calhar houve ali uns anos em que sim, em que doeu, mas é uma adaptação. Então vai criar com certeza uma range nova de outras funções, como as que temos hoje em dia foram criadas há 5, 6, 7 anos, sim, não é? Sim, coisas sim, super recentes. E essa malta
cujo trabalho está em risco, são ótimos clientes para a Ora Tekia. está, fazemos aí um reskilling, ver o que é que o mercado está a pedir, parece-me ótimo. Bem, Ok. ótima maneira de acabar. Vamos só fazer a pergunta da praxe, que é: vamos-te pedir um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado quando tu começaste a tua carreira e que não foi, ou que foi e que tu não ouviste. Estava a pensar se alguém me tinha dado esse conselho, mas acho que não. Acho que sempre me disseram o contrário. Eu diria para explorares ao máximo realidades que não conheces de todo. Ok. Porque todos nós, se não conhecermos essas realidades, vamos deixar oportunidades brutais em cima da mesa, muito dinheiro em cima da mesa, muitas relações humanas espetaculares em cima da mesa. Nós temos uma amostra sempre muito pequenina, a nossa amostra é sempre super reduzida, por isso largar aí esses strings, esse attachment, mesmo que custe, e ir ver realidades diferentes, super fora da caixa, idealmente deitar a caixa fora e tentar realmente pensar, ok, se calhar, e se não for assim, e se for diferente? E acho que aí tem mesmo muito, muito, muito valor. Okay. Acho que demos a volta inteira e voltámos às viagens, ainda aqui indiretamente. Exatamente. Está a ser uma maneira de acabar o episódio. Ok, foi isto, olha. Obrigado, Mariana, acho que foi muito fixe e nós também estávamos muito contentes por gravar contigo. Boa, obrigada. E pronto, é isto. Sigam-nos nas redes sociais, subscrevam, deixem comentários, gostos, etc. Estamos no Spotify, YouTube, nas outras plataformas todas de podcast. Estamos também no LinkedIn, TikTok, Instagram. Por acaso Facebook não estamos, Twitter. Ninguém está no Facebook. Ninguém está no Facebook. Se nos quiserem apoiar, temos um Patreon em patreon.com/foundertales e temos também a comunidade, também temos uma comunidade onde podem deixar perguntas, como foi o caso aqui da Silvia e do Tchal e outra pessoa que não se identificou. Que não se identificou. Sim, claro. E partilhem este episódio com o vosso amigo que não é de tech, mas não é que tech quer e mudar precisa de de um reskilling. Exatamente. Metam-lhe um bocadinho de inveja antes. Até que é fixe e tal. E depois mandem-lhe o link da Tekia. E é isso. Até à próxima. Até à próxima.